Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Faz um tempo que eu não deixo aqui com vocês uma contribuição, né, algum vídeo. E recentemente eu conversando com alguns colegas, eles mencionaram a questão do recolhimento, né, do imposto de renda na fonte e da contribuição para a Previdência Social de pessoas que são religiosos, né? Por exemplo, padres, pastores, pais de santo, enfim, pessoas que têm alguma religião e que são pessoas que dedicam a vida, né, às suas religiões, à sua fé. Então eu percebi que há uma dúvida em relação à forma de declarar esses rendimentos e essas contribuições, principalmente em relação ao que diz respeito ao imposto de renda do religioso, né, da pessoa física. Eu realmente não tenho nenhum cliente desse tipo, né, mas eu fiquei curioso com a situação, com a dúvida, com a questão em si, e decidi, né, pesquisar, fazer um levantamento para tentar entender, né, o caso, a situação, e colaborar com os colegas, né? E espero que ao final desse conteúdo que eu vou deixar para vocês, que realmente tenha contribuído de alguma forma. Aproveitando, né, peço para vocês que ainda não me seguem no canal que se inscrevam, né? Basta clicar aí em se inscrever e, se possível, ativar o sininho, né, para sempre que houver algum conteúdo novo aparecer para vocês. E também, se puder deixar uma curtida, né, eu agradeço porque ajuda a aparecer para mais pessoas, né? Então, e essa curtida você pode deixar mais para adiante, não precisa ser agora. Se você gostar do conteúdo, você curte, porque vai ajudar a esse conteúdo a aparecer para mais pessoas, certo? Então vamos lá. Bom, então eu separei aqui o material e uma queixa também que houve, né, é justamente a falta de embasamento, né, legal para a situação, né? Algumas pessoas têm algumas orientações, né, e essas orientações muitas vezes não têm o embasamento legal. E aí acaba que alguém, algum outro profissional, na hora de fazer as declarações, fica com um pouco de receio. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei a apresentação e sempre com alguma fundamentação legal, de forma que lhe deixe, né, que permita que as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade possam se sentir mais seguras. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, né, o meu ponto que eu penso que é importante é você separar as partes. Você não pode confundir, em hipótese alguma, o religioso com a entidade religiosa. Se você fizer isso, aí fica complicado, né? Seria muito interessante, por exemplo, se o contador da entidade não fizesse a declaração do religioso. Se fosse assim, eu tenho certeza que provavelmente essa dúvida já teria se encerrado há muito tempo. Mas, pelo que eu percebi, em muitos casos, a pessoa, o contador, né, o responsável pela declaração da empresa, pelas declarações da empresa, né, da entidade no caso, acaba ficando responsável também pelas declarações da pessoa física, do pastor, do padre, do monge, enfim. E aí acaba que a pessoa muitas vezes não consegue distinguir e separar as coisas. E às vezes quer ajudar uma parte, enfim, ou tentar reduzir algum tributo e acaba se confundindo justamente por essa fusão que há entre entidade e religioso, e que não pode haver. Então, desde o início aqui, eu já quero pedir para vocês olharem de forma separada. Imagine que você é uma pessoa que toma conta da contabilidade da entidade nesse momento, somente da entidade. Esquece, você não faz declaração em pessoa física para ninguém. Então aí vai ficar mais fácil para você entender. Ok? Então vamos lá. Eu deixei aqui algumas observações que é para a gente poder ir ficando na mesma página, né? Então é interessante a gente combinar alguns pontos para que o andamento do conteúdo fique mais fácil, tá? De assimilar. Okay?
Então, tem aqui uma frase que eu já escutei e gosto, né, nesses casos, né, que diz que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, não é porque todo mundo está fazendo, ou porque nunca teve problema, que está certo. Né? Então, se você sabe que está errado, então você tem que procurar acertar. Né? E pior do que saber que está errado, do que não saber que está errado e fazer, é saber que está errado e continuar fazendo assim mesmo. Então, isso aqui é muito complicado. Então, assim, vamos tentar mostrar o caminho certo, né? E se em algum momento você perceber que parte da minha explicação faz sentido, mas outra parte não, tudo bem, não tem problema. O que eu peço é que aquela parte que faz sentido para você, que você a siga. Por quê? Porque eu percebi que algumas pessoas, mesmo entendendo que determinados procedimentos eram adequados, mesmo sabendo que era o adequado, acabam não fazendo esse procedimento porque estão preocupados em ajudar a outra parte. Então, assim, como eu pedi, vamos separar a entidade do religioso e aquilo que você entender que é o certo, você vai fazer o certo. E tente resolver aquilo que você ainda não conseguiu entender da outra parte, ok? Então, vamos lá. Bom, já falei, né? Não se pode misturar, né, as obrigações, né? Então, assim, o que é obrigação da entidade, o que é obrigação da pessoa. E outra coisa aqui que eu vou tratar de religiosos que não se enquadram como funcionários, ok? Então, estou falando de pessoas que dedicam a sua vida, as suas religiões e não são enquadradas como funcionário. Eu estou dizendo isso porque, nessa conversa que eu tive com os colegas, eu percebi que alguns, né, fazendo umas pesquisas também, algumas pessoas têm carteira assinada, outras não, enfim. Então, nesse caso aqui, eu estou tratando exclusivamente daquelas pessoas que não estão subordinadas à CLT, não têm carteira assinada, pessoas que dedicam as suas vidas à sua religião e que recebem valores para a sua subsistência, que nós veremos adiante aqui, mas não são funcionários, ok? Porque se a pessoa é funcionária, tem carteira assinada, nesse momento ela tem que seguir o rito normal de quem é funcionário, ok? Então vamos lá, dando continuidade, vamos falar primeiro da entidade religiosa, ok? A entidade religiosa. Bom, primeira questão quem são, né? Essas pessoas que se enquadram como entidade religiosa? Igrejas, terreiros, mesquitas, sinagogas, pagodes, centro espírita e outros semelhantes. O que importa é você saber o seguinte: independente da sua fé, se você, né, professa uma fé, se você tem uma entidade que trabalha, né, com esse lado místico, né, de fé e de espiritualidade, que se enquadra no que é previsto na lei, você pode utilizar os benefícios da lei sem problema. Então, é importante dizer isso porque muito se fala em igreja, né? Então, a gente vem muito falando de igreja, mas se estende a todas as religiões, ok? Beleza. Tem mais uma observação aqui, que é o seguinte: quem tem a imunidade é a entidade e não as pessoas que acompanham. Isso é muito importante. Como eu falei agora há pouco, nós precisamos separar as partes, então, os interessados. Então, a lei ela oferece imunidade e isenção para a instituição, né? O padre, pastor, ele não tem o benefício que a igreja, que o centro espírita tem. Não tem, ok? Então, quem tem o benefício é a entidade. Inclusive, está aqui, como eu falei para vocês, eu tentei mostrar os fundamentos, né? Isso está previsto no Decreto-Lei 9.580, que fala o seguinte, no artigo 178, as imunidades, as isenções, tá aqui, as imunidades, as isenções e as não incidências de que trata esse capítulo não eximem as pessoas jurídicas das demais obrigações previstas nesse regulamento, especialmente em relação àquelas relativas à retenção e ao recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos ou creditado e à prestação de informações.
A imunidade, aí vem o parágrafo único, né? A imunidade ou a isenção ou a não incidência que beneficia a pessoa jurídica não aproveita aos que dela percebam rendimentos, sob qualquer título e forma. Então, observe que está no Código, o Código Tributário Nacional também menciona isso, e aqui o Decreto 9.580. Então, assim, é muito importante frisar que benefício de instituição não se confunde com os benefícios da pessoa física, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade, então agora você já sabe quem pode ser, né? Então, isso aqui também não é muito meu foco ficar falando disso, porque eu estou querendo falar aqui para pessoas que já trabalham na área, já tem ali a entidade e que a dúvida está lá no imposto de renda da pessoa física. Nós vamos ver adiante. Então, só quis mostrar aqui que isso se estende a qualquer denominação religiosa, ok? Então, vamos lá. Então, agora voltando, vamos falar primeiro do imposto de renda retido na fonte, né? Então, lembrando, nós estamos aqui falando da entidade, da empresa, vamos colocar assim, né, para ficar mais fácil. Então, a entidade, o CNPJ. Como que a entidade deve proceder em relação ao imposto de renda retido na fonte daquela pessoa que presta serviços, né, religiosos para ela? Bom, primeira coisa, deve informar os valores pagos na DIF. Então, o rendimento dessas pessoas tem que ser informado na DIF, ok? Exceto o INSS. E vamos ver adiante, quando falar da Previdência Social. Então, na DIF, em hipótese alguma, você pode colocar INSS. E nós vamos entender o porquê. Olha, primeiro, não tem nada que uma pessoa comentou comigo, não tem nada que proíba. Bom, eu penso que tem. Por quê? A lei diz o seguinte, que omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou informar nele, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade do fato, tem a pena. Isso é tratado, eu não vou entrar da pena aqui, né? Mas é reclusão, multa, enfim. O cara está no mérito aqui da penalidade. O fato é, se você coloca na DIF algo que não aconteceu, isso é uma declaração falsa. Então, se antes você não sabia, agora você sabe, né? Então, declaração falsa, é crime, então não deva fazer isso. Okay? Então, o INSS, como ele não é descontado do religioso, nós vamos entender agora adiante aí, em hipótese alguma você pode colocar na DIF. Na DIF entrará apenas os valores que foram destinados a ele. Okay? Então, esquece INSS na DIF. Ponto. Por quê? Porque não há desconto de INSS sobre esses valores despendidos para essas pessoas. Deve reter o imposto de renda na fonte. Né? Está aqui, o mesmo decreto, né, fala que, como eu mencionei agora há pouco, que você deve reter na fonte. Ok? Beleza. E sem deduzir o INSS, é outro ponto. Então, assim, a pessoa, né, ela tem um rendimento de R$10.000. Beleza, R$10.000. Eu vou deduzir o INSS? Não. Você vai calcular o imposto de renda na fonte sem o INSS. Por quê? Porque nós vamos ver agora aqui adiante. Inclusive, eu poderia até ter começado pela Previdência, né? Seria até mais fácil, talvez, mas enfim, já comecei assim, vou continuar assim. O fato é que nós vamos ver adiante aqui que não incide Previdência sobre esses valores. Por isso, por não incidir Previdência sobre esses valores, você não deve informar na DIF. Não deve. Então, vamos para a Previdência. O que fala a Previdência? Né? Você não pode descontar e também não recolhe a Previdência sobre os valores pagos a título de prebenda. O que é prebenda? Bom, confesso que esse é um título, uma palavra nova para mim. Como eu disse, não acompanho, né, não trabalho com esse tipo de entidade. E aí, para fazer esse material, esse conteúdo, eu dei uma pesquisada, né, e descobri que os valores despendidos pelas entidades, instituições de ensino vocacional, compadres, pastores, ministros, enfim, outros integrantes, em face do seu ministério religioso ou para a sua subsistência, é denominada prebenda. Então, é uma palavra, é um termo, né? Vamos pensar assim, é um termo utilizado no meio religioso para se referir aos valores que são repassados a essas pessoas, ok? Também não vou entrar muito aqui em detalhes se alguém chama de outro jeito, se tem outro nome. O que importa é o seguinte,
no fim do mês, a entidade repassa um valor para esse religioso, e é esse valor que nesse conteúdo que nós estamos falando aqui, que eu estou apresentando para você, eu vou chamar de pré-venda. Você chama de outro jeito, de outro nome, de outra forma, não tem problema. O importante é que aqui eu vou tratar como pré-venda, e pelo que eu entendi, é uma das formas utilizadas no meio. Ok? E o que fala o parágrafo 13 do artigo 22 da Lei 8.212, né, que é a lei que trata da Previdência Social? Fala o seguinte, olha, não se considera como remuneração, direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, enfim. Aí fala que religioso para sua subsistência, os valores, né, despendidos para a sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independem da natureza e quantidade de trabalho executado. Então, o que é isso? Se o seu padre fica à disposição da igreja o dia inteiro, independente de hora, se o pastor fica o dia inteiro, se o monge fica o dia inteiro, se o pai de santo fica o dia inteiro, e no fim do mês, o que ele vai receber, não importa se ele só atuou 1 hora no mês, ou se ele atuou 220 horas no mês, ou 300, enfim, não importa. Se, independente disso aí, ele vai ter aquele repasse, né? aquele retorno daqueles valores, né? Ou até mesmo se a entidade durante o mês foi fazendo esses pagamentos, que eu acredito que é o mais comum, né? Não tem problema. Isso aí não é tratado como base de INSS, porque não é tratado como base de INSS e não é tratado como remuneração. E aqui começa o primeiro equívoco, né? Aqui, na verdade, eu penso que vocês vão ver adiante que tudo gera em torno de um equívoco. Lá na frente eu coloquei isso. Eu acho que é um grande equívoco das pessoas, uma mistura, né? As pessoas elas estão olhando para esse valor que a empresa declara, que a entidade declara, olhando como rendimento. Não é. Então, uma coisa importante que você precisa colocar na sua cabeça. Os valores que são despendidos a título de pré-venda não tem nada a ver com o que você vai declarar no imposto de renda da pessoa. Não tem nada a ver, entendeu? Desculpa, no imposto de renda não. Com o que você vai declarar para a Previdência Social. Não tem nada a ver, ok? Então, assim, o valor, a base de cálculo que você usa para o imposto de renda não tem nada a ver, com a base de cálculo que você usa para a Previdência Social. Esse, para mim, é o ponto principal. É o ponto principal que as pessoas confundem. As pessoas, elas acabam sendo, como diz, iludidas, né? É aquela questão da ilusão de ótica. Ela fica olhando para uma coisa e esquece de olhar o todo. Então, eu penso que, depois desse estudo que eu fiz, que o ponto principal de toda essa conversa aqui é a base de cálculo do imposto de renda na fonte não tem nada a ver com a base de cálculo da Previdência Social. Então, você tem que esquecer. Na hora que você for tratar da Previdência Social, você esquece o DIRF, esquece o imposto de renda na fonte, esquece, tem nada a ver. Não, e nós vamos entender o porquê. Certamente você já sabe, né? Mas para quem ainda é como eu, que está chegando agora para entender esse assunto, vou mostrar daqui a pouco, que não tem nada a ver e por que não tem nada a ver, ok? Então, está aqui, você tem que... você não desconta a Previdência, também não é devida a Previdência patronal. Por quê? Porque não é tratado como remuneração. Não é tratado como remuneração. Para fins de Previdência Social, ok? E para o imposto de renda da fonte, é tratado como a base de cálculo do imposto de renda que deverá ser retido na fonte, ok? Então, é isso. Então, eu acredito que, em relação à entidade, pelo que vocês viram aqui, né, eu acredito que não tem muita dúvida. Quem são as entidades? Cada um sabe, não tem muita dúvida. É qualquer entidade que trabalha com um religioso, que propaga uma fé, enfim. O imposto de renda, eu tenho que calcular imposto de renda? Sim, tem que calcular imposto de renda. Tem que reter? Sim, tem que reter. Isso aí, pelo que eu entendi, não tem dúvida. Ninguém questiona isso. Calcula de INSS? Não. Desconto de INSS? Também não. Na hora de calcular o imposto de renda na fonte, eu vou considerar o INSS? Não. Então, assim, pelo que eu entendi, não há muita dúvida em relação à entidade. O que acontece é que as pessoas
Nós vamos ver agora que as pessoas querem ajudar, né, o religioso e aí acabam misturando o banzé, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, pelo que eu entendi, não tem nenhuma dificuldade aqui na entidade, ok? Mas tudo bem, eu precisava mostrar isso aqui para deixar bem claro que entidade é entidade, religioso é religioso, ok? Então, vimos aqui que quanto à entidade não tem dúvida. Tem que calcular e descontar o imposto na fonte e sem deduzir o INSS. Ponto. E, importante, de forma alguma, tá? De forma alguma, você deve declarar a contribuição previdenciária, a previdência que a pessoa pagar na dívida, de forma alguma. Nós vamos ver agora por que não, ok? Então, vamos lá. Então, agora, vamos para o outro lado, né? Vamos ver aqui, falar sobre o religioso, né? Ou religiosa, enfim. Vamos entender isso aqui agora. Então, olha, nós falamos de entidade, ok? Então, você é contador de entidade. Agora, vamos fingir que você não tem nenhuma entidade, que é o meu caso, por exemplo, não presta serviço para nenhuma entidade religiosa, e vamos imaginar que apareça no meu escritório um pastor, um padre, um pai de santo, um monge, enfim. Apareça alguém, né? Alguém que trabalhe com a religião e que me procure para fazer imposto na pessoa física, por exemplo, a declaração de renda de pessoa física da pessoa, que é, pelo que eu entendi, o calcanhar de Aquiles, né, do pessoal da contabilidade aí que trabalha nessa área. Eu realmente não tenho esse problema, então vamos lá. Bom, religioso. Como que é o tratamento? Primeira coisa, quem são os religiosos? Né? Da mesma forma que eu mostrei as entidades, quem são os religiosos? Bom, padre, pastor, pai, mãe de santo, monge, qualquer outro guia espiritual, tá vendo? Qualquer outro guia espiritual independente da sua denominação. Eu estou frisando isso porque fala-se muito padre e pastor, entendeu? Mas não se resume a eles, não se limitam a eles, ok? Então, continuando aqui, voltando, essas são as pessoas envolvidas. Lembra que eu falei do equívoco, né? Eu até adiantei lá já, mas tá vendo? Para mim, tudo isso, para mim, esse conteúdo que eu estou mostrando para você aqui, gira em torno desse equívoco. Para mim, é um grande equívoco de tudo isso, que é a base de cálculo da Previdência Social. As pessoas tentam, sei lá, normalmente olham só tem um ponto de vista, né? E acaba por não observar todos os lados, todos os ângulos. E muitas vezes aceitam uma coisa como verdade, porque fulano faz, o outro faz, todo mundo faz, enfim. Mas como eu disse antes, não é porque todo mundo faz que é certo, né? E não é porque ninguém faz que também é errado, entendeu? Então, assim, vamos ver aqui. Para mim, na minha concepção, no meu entendimento, o que é o grande equívoco dessa situação? A base de cálculo do INSS. Deixei aqui uma nota. O que essa nota fala? Olha, o salário contribuição ele é definido pelo próprio religioso. Portanto, não guarda nenhuma relação com os valores despendidos pelas entidades. Coincidentemente, caso o religioso desejar, pode ser o mesmo valor, mas não é uma regra. Mas, Sócrates, por que isso? Vamos ver agora. Outra coisa, não tem nada a ver, eu já falei, né, para você, não tem nada a ver com o valor declarado na dívida da entidade. Por isso, não pode ser informado no campo de previdência social da dívida. Não pode ser declarado no campo de previdência oficial da declaração do imposto de renda de pessoa física, porque eu estou impondo de pessoa física, na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, você não pode declarar o valor que o pastor, o padre, ou quem for lá, o pai de santo, pagou como previdência social, não pode declarar no imposto de renda dele, no mesmo local que você declara o rendimento que ele teve da entidade. Porque se você declarar, vai dar erro. Porque a entidade não declarou a previdência, você vai declarar, vai dar problema. Entendeu? Essa é a alegação, é o questionamento. E vamos ver como resolver isso da forma adequada. A previdência, ela só vai entrar em um outro local, que eu vou mostrar para vocês, mas não entra junto da informação do rendimento da entidade, ok? Não vai entrar em hipótese alguma. Então vamos lá. Dando continuidade sobre a base de cálculo do INSS, né? O parágrafo 11, artigo 55 da Instrução Normativa 971/2009 diz o seguinte: a partir
a partir de 1º de abril de 2003, tem um texto grande aqui, deixa eu voltar. A partir de 1º de abril de 2003, independentemente da data de filiação, o salário de contribuição para o ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, desde que o valor despendido pela entidade religiosa ou pela instituição vocacional em face do seu ministério religioso ou para a sua subsistência, independente da natureza e da quantidade de trabalho, é aquilo que nós falamos lá atrás, é o valor, aqui que é importante, é o valor por ele declarado, observado os limites mínimo e máximo de salário de contribuição. Podemos, então, até coloquei aqui, esse aqui é o que trata a instituição normativa, tá? Aqui é uma nota minha, é uma observação minha. Nós podemos eventualmente tratar como presumido para facilitar a percepção da distinção entre esse valor, que é o valor que a pessoa declara como seu salário de contribuição, e o valor declarado pela entidade a título de pré-venda. Então, o que eu quis dizer aqui? Eventualmente, eu posso. Na verdade, quem decide isso é o próprio religioso. Vamos imaginar que a entidade declarou que fez a pré-venda de R$10.000 no mês. Esse religioso ele não é obrigado a declarar o limite, o teto da Previdência. Não, ele pode declarar o salário mínimo. Quer dizer, desde que esteja entre o mínimo e o máximo de salário de contribuição, ele pode declarar qualquer valor. Então, isso é algo presumido, é algo arbitrado. Eu vou até trocar aqui, vou tirar, vou colocar arbitrado. Arbitrado. Está acertando o termo, tá vendo? Eu fiz recentemente esse conteúdo. Então, aqui, arbitrado. Eu acho que é o melhor termo. Tratar como arbitrado. O próprio religioso, ele arbitra o valor que ele quer. Então, por isso, como eu disse agora há pouco, não tem nada a ver, valor de DIF, valor de rendimento recebido de pessoa jurídica na declaração do imposto de renda, não tem nada a ver com o valor que esse religioso declarou para fins de previdência. Nada a ver. Isso ele tirou da cabeça dele. Ele acordou um dia e pensou, esse mês eu vou declarar um salário. Daqui no mês seguinte ele acorda e ele quer declarar um salário e meio. No outro ele acorda e quer declarar R$ 2.923,44. Então, é um valor que ele sonha com aquele valor e coloca. Está tudo bem. Não tem nada a ver com o valor que foi declarado pela entidade. Esse é o ponto que você precisa entender. Não tem nada a ver. O valor que o religioso autodeclara para a Previdência não tem nada a ver com o valor que a entidade declarou a título de pré-venda, ok? A título de dispêndio para remuneração dos custos e do custeio da pessoa, ok? Então, se você entendeu isso aqui, já resolve 90% do problema, ok? Então, vamos dando continuidade à tributação. Bom, então vamos falar aqui agora. Lembrando, nós estamos falando agora da pessoa, ok? Esquece a entidade. INSS, a tributação, como que fica? Bom, é segurado obrigatório, ok? Então, enquanto isso também eu sei que não tem dúvidas. Todo mundo isso é pacífico, ninguém questiona isso. Então, é um segurado obrigatório da Previdência. E a remuneração, como eu falei para vocês, ela é autodeclarada, entendeu? É uma remuneração autodeclarada. Então, é a própria pessoa que informa. Já disse aqui, ele acha um número bonito, que está entre o mínimo de contribuição e o máximo, ele acha aquele número bonito e informa. Ele pode mudar todo mês se ele quiser. Está tudo bem, nada a ver. Ok? Então, o INSS ele é obrigado a declarar, ele é tratado como contribuinte individual e a remuneração é autodeclarada. Ele pensa lá um número bonito que ele gostou, achou mais bonito e coloca lá. Ok? E o imposto de renda, como é que é? O imposto de renda ele não possui isenção. Okay? Então não tem isenção, e pode ter por outro motivo, doença, aquelas coisas, mas é uma pessoa normal, e para fim de imposto de renda normal. E a base de cálculo é a base informada pela entidade. Então, no imposto de renda, nós já vimos lá, a entidade vai calcular o imposto de renda detido na fonte de acordo com o valor que ela declarar lá a título de pré-venda. Esse valor, para fim de imposto de renda, é a entidade que define, ok? E não tem nada a ver com a base de cálculo da Previdência, nada a ver, esquece. Okay? Se você esquecer isso aí, sua vida vai melhorar 100%. Okay? Pelo menos em relação a essa questão de imposto de renda de religioso. Tá, Sócrates, beleza.
Até aqui tudo muito bonito. Mas o meu problema, só, até então estava sendo a declaração de imposto de renda do abençoado. Por quê? Eu declaro que ele recebeu 10 mil reais da entidade no mês. Vamos colocar 40 mil para ficar mais fácil no ano, que aí vai dar imposto a pagar. Eu coloco que ele recebe 40 mil, só que ele pagou durante o ano a Previdência Social. E se eu não colocar a Previdência Social junto lá na aba do imposto do rendimento recebido de jurídica, ele vai pagar mais imposto. Por quê? Porque não vai deduzir. E se eu colocar, dá inconsistência na declaração, por quê? Porque a entidade não declarou na DIF. E aí, como é que eu faço? Aí, meu amigo, você vai fazer o seguinte, ou minha amiga também, né? Vamos fazer o seguinte, é simples, a resposta está no manual do imposto de renda da pessoa física. Na verdade, a resposta para quase tudo, né, que a gente faz está no manual. É que acontece que quase ninguém lê manual, né? Enfim, mas acostume a ler os manuais, que adianta muito. Mas vamos lá, eu fui no manual do imposto de renda, né? E que é o que tem tudo sobre o aplicativo, e encontrei algo interessante que eu acho que vai resolver o seu problema. No mínimo, você não vai fazer, não vai incluir a empresa, a entidade no problema, porque você tem um problema aqui com a pessoa física, e você está misturando e colocando a pessoa jurídica no balaio também, está virando um grande balaio de gato, né? Sendo que a pessoa jurídica, a entidade, não tem nada a ver com isso, e você está pegando um problema de um e estendendo para o outro. Então, não recomendo que faça isso. Deixa a entidade quietinha e vamos tratar aqui o seu problema. Se você não concorda com o que eu falei, eu tenho certeza que você pode não concordar com essa parte aqui da declaração. Está tudo bem. Então, tente resolver esse problema aqui. Não estenda o problema para os outros, né? Então, vamos lá. Tá, mas vamos à DIF. Como é que eu faço com a DIF? Bom, se o abençoado, né, se ele recebe, o valor que ele recebe está dentro do limite da isenção, é tranquilo, porque não vai influenciar se você lança ou se você não lança contribuição previdenciária, não faz diferença mesmo. Para o ponto de vista de imposto de renda, o que vai importar aquele valor que o governo oferece, né, como deduções lá presumidas. Então, se você está dentro do modelo simplificado, está tranquilo, vida que segue, você pode ou não declarar em qualquer lugar, não vai fazer diferença mesmo. Na verdade, desculpa, você não deve declarar junto do rendimento recebido da pessoa jurídica, né? E não vai fazer diferença para o seu imposto, então você não informar em lugar nenhum, né? Mas está tudo bem, se for simplificado. Mas eu tenho certeza que o seu problema não é com o modelo simplificado, o problema está aqui no modelo completo. E aí, como é que você faz? Bom, no modelo completo, o manual, né, tem uma recomendação. Diz o seguinte, eu vou mostrar para vocês, tá? Porque está no manual, não sou eu que estou falando. Está no manual da declaração do imposto de renda da pessoa física. Tá? Então lá fala o seguinte, na declaração da pessoa física, o religioso deverá, conforme o manual da DIF, isso aqui foi o que eu falei, obviamente, declarar na ficha rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, na aba outras informações, os valores pagos a título de previdência social. Tá? Essa orientação, até coloquei aqui, essa orientação, inclusive, está na parte do manual que trata dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, eu vou mostrar para você o aplicativo, né, o sistema do imposto de renda, para você ver que não sou eu que estou falando, está lá. Vou mostrar o manual também. Tá? Então, lá fala que o que você tem que fazer? Aquela previdência que o religioso pagou por conta própria, que ele achou bonito um valor e declarou e pagou, aquela previdência você vai lançar na aba de rendimentos recebidos de pessoa física, outras informações, previdência, aí tem a parte de deduções, previdência oficial, ok? Vamos ver como é que é? Vou mostrar para você agora como é que é e vai acabar o seu problema. E se você gostar, se for útil, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e de compartilhar com os colegas, né? Porque assim você vai ajudar outros colegas a acabar com esse sofrimento, ok? Eu sei que você vai fazer isso, você vai compartilhar. Nem que seja para rir da minha cara, mas está tudo bem. Então vamos lá no imposto de renda. Vamos lá no imposto de renda. Depois eu deixei 2 resumos aqui, que eu vou voltar e falar para vocês, né, esses 2 resumos, que é um resuminho mesmo. Mas eu quero mostrar primeiro o imposto de renda, para depois voltar para cá, ok? Então eu vou lá no imposto de renda, que está aqui, né? Aqui está aberto o manual, tá vendo? Já deixei aberto para facilitar.
está vendo que eu vim aqui no manual e olha que eu estou aqui na aba, no manual eu estou na parte do manual, olha, você deve estar vendo a mãozinha aqui, que trata dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então está vendo que eu estou pegando essa informação na parte que fala dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Antes que você fale assim, mas isso aqui eu recebi de pessoa jurídica, tá tudo bem, o manual está falando para fazer isso. Ó, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Aí você começa a ler, vai lendo, né? Tem que ler. Vai ler. Se não quiser ler, é só você assistir os meus vídeos no YouTube. E sugerir conteúdos, inclusive. Sugira conteúdos que eu vou tentar ajudar. Fui descendo, observe que eu estou aqui dentro da área de rendimentos tributáveis, né? Pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica aqui, ó, PJ. Fui descendo. Aqui no fim, olha só, tem uma atenção, ó. Atenção, tem uma atenção, depois tem outra. Ele fala o seguinte, atenção, ou contribuinte individual, aí coloca em parênteses autônomo, mas, no caso, ele já tratou, já generalizou aqui o contribuinte individual. Autônomo, certamente, ele quer dizer o seguinte, que é a pessoa que está contribuindo por conta própria, né? Deve informar, tá vendo aqui? Deve informar, vou até aumentar um pouquinho, porque vai dizer que eu estou com miséria de tamanho de negócio. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Cadê? Não, a pessoa tá aqui, deixa eu voltar, desculpa aí que eu me bolei aqui, ó, aqui. O contribuinte individual deve informar os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial na aba Outras Informações, tá vendo? Outras informações. Titular ou dependente, se for o caso. Da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, conforme o caso. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, ok? Então, eu vou minimizar aqui. Deixei aberto aqui, né, para fazer um exemplo para vocês, ok? E vamos lá. Bom, aqui, vamos imaginar que no ano, essa aqui está em branco, isso aqui eu coloquei só para testar, tá? Vamos imaginar que no ano, tá vendo que aqui está por deduções legais, ó, tá vendo aqui, ó, deduções legais, ó, Vamos imaginar que a pessoa recebeu no ano 40 mil reais, 40 mil, igual o exemplo que eu dei lá atrás, 40 mil, ó, 40 mil, deu 1.742,43 para ele pagar de imposto de renda, ok, ó, tá lá, 1.742. Aí o manual fala o quê? O manual fala para eu ir lá no rendimento tributário recebido da pessoa física. Né? E o que fala isso aqui no manual? Vamos ver? Fala, olha, rendimento recebido da pessoa física. Fala, vamos aqui, vamos cadê na aba outras informações, ó. Aluguéis, pensão, ó, o que está falando? Vamos lá. Deduções, previdência oficial. Olha, as informações a seguir devem ser observadas pelo declarante que não importar os dados do painel. Então, o cara não importou, por exemplo. Ou, se o fizer, necessitar complementar os dados dessa ficha. Informe mês a mês a soma dos valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial recolhida em nome do titular. Outras informações, ok? Também deve ser informado nessa coluna os valores recolhidos pelo contribuinte individual, ok? Então, eu vou vir aqui, né, observe que está aqui os 1.700, né? Fique de olho aqui nesse campo aqui que a mágica vai acontecer agora, ó. 1.700 está aqui. Não coloquei previdência oficial aqui junto, por quê? Porque a entidade não recolheu previdência social. Se eu colocar aqui, é uma declaração falsa, né? É falsidade, então é crime, ok? Então, eu vou aqui em rendimentos recebido de pessoa física. Lá fala para vir na aba outras informações, né? Tá vendo aqui outras informações. Na parte de deduções, olha, previdência oficial. Eu vou colocar só no mês de janeiro, eu não vou ficar preenchendo o mês do ano inteiro aqui. Mas vamos imaginar que ele teve um rendimento só no mês de janeiro e que a previdência dele, eu vou colocar aqui para facilitar, tá? Eu sei que não vai ter esse valor, mas só para você ver como que a mágica acontece. Eu vou colocar aqui que ele teve 15 mil reais, 10 mil, vou colocar 10 mil reais de previdência, tá? Se você quiser fazer o teste digitando todos os meses, fique à vontade, tá? Eu vou fazer um mês só para fim de economizar tempo. Então, observe que 10 mil não tem enter ainda. Eu vou dar um tab aqui. Ó. Quando eu der o tab aqui, aí nesse momento o sistema vai reconhecer essa previdência oficial e olha o que vai acontecer com o valor do imposto a pagar. Olha. Tá vendo? Então, significa o quê? Que o local adequado para você informar a contribuição previdenciária do religioso
é em rendimentos tributáveis de serviços de pessoa física, outras informações, previdência oficial. Aí, obviamente, se você vai declarar isso mês a mês, né? Eu fiz aqui um mês só desse jeito, esse montante, para poder facilitar a minha vida aqui e adiantar também para vocês não perder mais tempo, né? Então, é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Viu que funciona, né? Direitinho. Agora vamos voltar lá, vou voltar lá para a minha apresentação. Então, vocês já viram como tem que ser feito, ok? Eu deixei aqui dois resumos para vocês, né? Primeiro resumo, trata da entidade, ó. A entidade deverá calcular o imposto de renda sobre a pré-venda sem deduzir o INSS e proceder à retenção do imposto de renda na fonte. Também é obrigação da entidade informar na DIF os valores despendidos a título de pré-venda. Não deve ser informado na DIF os valores da previdência pagos pelo religioso. Quem pagou foi o religioso. A entidade nem sabe quanto ele pagou. Como é que ela vai informar? Né? Então, em relação à entidade, é isso aqui. Okay? Em relação ao religioso, nós temos o quê? Bom, o religioso, deixa eu puxar esse negocinho aqui para cá um pouquinho. Isso. O religioso deverá definir. Acho que vou puxar esse aqui para baixo, vai ser melhor. Isso. O religioso, ele deverá definir o valor que servirá de base para a sua contribuição ao INSS. Então, ele que define. Ele sonha lá um valor, acha bonito, tem uma revelação, talvez tenha revelação todo mês. Tem uma revelação e coloca esse valor lá. Esse valor deverá ser definido entre o mínimo e o teto, né, do INSS. O valor da contribuição ao INSS deverá ser declarado na ficha rendimento de pessoa física, na aba outras informações. Então, é assim que tem que ser feito, ok? Eu espero que vocês tenham, como se diz, entendido. Eu espero que tenha sido útil essa apresentação, tá? Realmente, desejo muito que realmente tenha sido útil, que ajude, né, a vocês e que, principalmente as pessoas que trabalham na área, né? Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição para tentar trocar uma ideia. Como eu falei, também não atuo nessa área de entidade religiosa, mas a gente pode trocar uma ideia como colegas. E também fica aí mais uma vez o pedido para vocês comentar, deixar os comentários no canal, curtir se você gostou, obviamente, você não vai curtir alguma coisa se você não gosta, e compartilhar com os colegas também se você gostou, obviamente, né? Porque se você gostou, então compartilhe com os irmãozinhos, que todos ficaremos felizes, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você ter dedicado uma parte da sua vida para me ouvir, tá? Sou muito grato por isso e espero realmente que tenha ajudado, tá? Abraço, fique com Deus.